Olá, olá! Sou eu, professora Tati Rezende de Biologia, com mais uma dica aí para vocês que vão fazer a primeira etapa esse final de semana da UNB, do PAIS 1. E não dá pra gente deixar de falar sobre duas organelas muito importantes que estão relacionadas com uma função extremamente importante para a célula, que é a secreção celular. Essas duas organelas nada mais são do que complexo de Golgi e retículo endoplasmático rugoso. Quando elas aparecem, os exercícios eles trabalham aí gráficos e vocês costumam ter uma certa dificuldade. Então, cuidado, porque essas questões têm um nível mais fácil e não dá para errar. Primeiro, vamos entender a função de cada uma dessas organelas. O retículo endoplasmático rugoso, ele se localiza próximo ao núcleo e é ali que nós temos síntese de proteínas. Por quê? Devido aos ribossomos aderidos à membrana desse retículo. O RNA mensageiro ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, próximo a ele, sintetizar proteínas. Proteínas essas que são empacotadas e direcionadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi recebe essas proteínas, empacota, armazena temporariamente e depois envia essas proteínas para vesículas de secreção. Essas vesículas de secreção enviam essas proteínas para fora da célula. Só lembrando que, além da secreção celular, o complexo de Golgi ele também participa de duas outras importantes funções, principalmente, né? A gente tem aí a formação do acrossomo, que é a cabeça, aquele capuz enzimático do espermatozoide. E nós temos também a formação de lisossomos, que são vesículas digestivas, cheio de enzimas que vão quebrar substâncias. Então, a gente acompanha aqui na lousa, no quadro, que aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso produzindo essas proteínas através de um processo chamado de tradução. Bom, essas proteínas são empacotadas nessas vesículas de transporte e levam para ser armazenada no complexo de Golgi. Depois, esse complexo de Golgi envia essas proteínas para vesículas. E essas vesículas vão quebrar essas proteínas, né? São aí os lisossomos, são vacúolos digestivos e vão promover a eliminação desta substância, essa secreção para fora da célula. Como que isso aparece para vocês? Principalmente na forma de gráficos, tá? Eles marcam, né, na grande maioria das vezes que isso apareceu, eles falaram que as proteínas elas estavam marcadas de forma radioativa. Opa! Então ele queria que você percebesse em uma escala de tempo onde nós tínhamos essas proteínas evidenciadas. Sei lá, vamos pensar aqui em 5, 10 e 15 minutos, onde a gente encontraria em 5 minutos uma maior quantidade de proteínas marcadas, sinalizadas em 10, em 15. Então, o que a gente tem que perceber? Primeiro, nesses primeiros 5 minutos, nós temos a produção dessas proteínas. E essas proteínas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Então, nesse primeiro momento, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem que estar evidenciado em uma maior concentração e quantidade de proteínas radioativas marcadas. Depois, elas são transportadas para o complexo de Golgi, onde elas ficam armazenadas temporariamente. Então, nesses próximos 10 minutos, nós temos aqui o complexo de Golgi mais evidenciado, porque ele está armazenando temporariamente essas proteínas.
E por último, essas vesículas digestivas, né, os lisossomos ou simplesmente vacúolos digestivos ou secretórios, eles precisam estar evidenciados. Então, nós temos aqui nos últimos 15 minutos essas proteínas se apresentando marcadas numa concentração maior nas vesículas de secreção, ok? Então, aqui a gente trabalhou tanto com a função dessas duas organelas, 3 organelas, quanto com o processo de produção até a eliminação para fora da célula. Lembra disso, ok? Se aparece em um gráfico, a questão é só interpretação, ok? Vou ficando por aqui desejando uma ótima prova para vocês nesse final de semana. E um beijão e tchau, tchau!